Olá pessoal do oitavo ano, vamos para a segunda aula desse bimestre, então vamos lá pro... A gente falou um pouco dos contratualistas, falou do contrato social na primeira aula, quem não assistiu vai lá dar uma olhada, que o contrato social era importante para vencer o estado de natureza, que segundo os iluministas era uma total desordem, uma total bagunça, né? Então hoje a gente vai analisar um pouco do pensamento iluminista, né? E como que ele está presente nos dias de hoje e como que ele vai contrapor às ideias absolutistas que a gente viu que era o rei absoluto, que tomava conta de tudo, que tinha a burguesia que crescia era contra essa corte, o clero, né? Então tudo isso faz parte da modernidade que a gente viu no primeiro bimestre e a gente vai retomar agora. Então, a gente vai primeiro pensar o que o iluminismo, né? O que era ah, a base do iluminismo. Então, a base do iluminismo era a razão. Então, a razão deveria guiar o ser humano, tá bom, pessoal? Então, lá no PET vai ter a questão 2, que tem uma lâmpada perto da cabeça do bonequinho. O que isso representa? Claro que a razão é o pensamento lógico contra as crenças, contra aquilo que vinha do período medieval, ok? Então, o pensamento iluminista ele vem para valorizar a razão como instrumento de orientação da vida em sociedade. Basicamente, o que o contrato social vem dizer em relação contrária ao estado de natureza, que seria toda a desordem, que vocês responderam lá na primeira aula. Então, com isso, também possibilitou que o pensamento científico se desenvolvesse, porque se a partir da razão você pode investigar, experimentar, observar, como a gente viu no PET, na leitura na última sexta-feira, a gente viu lá o Newton, né? Isaac Newton. Ele observou a maçã caindo e, enfim, ele era um observador da natureza. Ele investigava, ele fazia experimentos e assim ele foi descobrindo coisas, né? Então tem a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton lá, como vocês viram. Então foi tudo a partir dessa curiosidade e dessa racionalização do pensamento, né? Então ele investigava, experimentava, observava e assim a ciência se desenvolveu. Então o iluminismo ele criticava o fanatismo religioso. Então ele criticava o poder da igreja e os privilégios da nobreza. Claro, numa sociedade que os burgueses, né, os comerciantes começavam a crescer, havia mudanças na economia e também havia mudanças na cultura daquela sociedade. As pessoas tinham mais tempo para pensar, pessoal, para desenvolver essas ideias. Então o iluminismo vem também dessa possibilidade de parar para pensar, ok? Claro que esses pensadores eram pessoas, não eram os trabalhadores da Revolução Industrial, né? Não eram aquelas pessoas que estavam trabalhando lá nas fábricas, mas sim pessoas que já eram de uma donos, né? Alguns eram donos de meios de produção, outros eram trabalhadores que trabalhavam já para alguma nova formação do Estado, mas que poderiam pensar essas questões. Então eles defendiam a liberdade religiosa e tudo isso. Por quê, pessoal? No antigo regime, o rei, ele não só determinava as relações econômicas, como também determinava a religião da pessoa. Por exemplo, se o rei era católico, toda a sociedade era católica. Se o rei era protestante, toda a sociedade era protestante, né? Então, o Estado laico também vem desse período. A gente vai analisar quem que pensou isso tudo, pessoal. Então, partindo aqui para essa questão dos pensadores, né? A gente já analisou ali nos contratualistas, né, o John Locke, que defendia a liberdade, a felicidade e a propriedade dos direitos naturais do homem. Então, o Locke, ele está pensando no Estado como para garantir, né, alguns direitos, né, à própria propriedade e
e essa relação, né, com os interesses coletivos. Então, ele vem com esse pensamento. O Montesquieu, que vai aparecer aqui na questão 2, na questão 5, né? O Montesquieu, ele aparece, e a gente já falou na sexta-feira passada um pouquinho do Montesquieu. O que o Montesquieu ele traz de diferente? A liberdade individual, mas ele fala muito da questão contrária ao poder absoluto do rei. Ele fala que o poder deve ser dividido, como é hoje no Brasil. Então ele fala da questão do executivo. Ele divide lá o poder em executivo. Então a administração, o executivo, ele cuida da administração pública. Quem que representa o executivo no Brasil, por exemplo? Presidente, governador e prefeito. Tá bom, pessoal? E o legislativo? Quem que representa o legislativo? Quem que cria as leis no Brasil? Senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, cada um na sua dentro da sua região, né? Então, o poder executivo, legislativo e o judiciário, que julga e pune as leis criadas pelo legislativo, que são os juízes. Então, não é mais o antigo regime, que era o rei absoluto, que determinava tudo para a sociedade. Não. Aqui, para o Montesquieu e para a nossa sociedade atual, que a gente adotou os pensamentos do Montesquieu, a gente pensa num poder tripartido, a tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Pessoal, isso é muito importante, nós vamos ser cidadãos, né, para nós exercermos a cidadania, daqui a pouco vocês vão estar também votando, então é importante vocês conhecerem como que o Estado funciona e como que o Brasil, né, ele bebe dessas ideias que nasceram lá do Iluminismo, lá do período da modernidade. O Voltaire, o que o Voltaire criticava? Ele criticava o poder monárquico, como todos os outros, mas principalmente a questão da religião. Então, se você hoje tem liberdade religiosa, a gente vive no Estado laico, que você pode ter sua religião, é muito em função do pensamento aqui do Voltaire, lá do século XVIII, ok, pessoal? Então, o Voltaire, ele é importante para, se você exerce, hoje em dia tem sua religião, é graças à possibilidade do Voltaire, porque imagina só, se nós tivéssemos um presidente que fosse um rei que fosse muçulmano, todo mundo teria que ser muçulmano. Um rei que fosse judeu, todo mundo teria que ser judeu. Um rei que fosse católico, todo mundo teria que ser católico. E aí, como é que você faria, né? Pense nisso. O Jean-Jacques Rousseau, que aparece também em uma das questões aqui, e a gente já viu na outra aula. Ele é um defensor da democracia, ele é um defensor dos direitos civis. E ele fala que o ser humano nasce bom, porém ele é desvirtuado pela sociedade. Ele está pensando muito na sociedade da Revolução Industrial. Tá bom, pessoal? Ele é de 1712 a 1778, então ele viveu no século XVIII, ele viu a industrialização, essas grandes indústrias nascendo, e ele observou as desigualdades sociais, né, que aconteciam naquele lugar, e ele pensava que o Estado deveria intervir para que tivéssemos os mínimos direitos, né, como hoje a gente tem na Constituição brasileira os direitos garantidos. O Rousseau ele defendia esses direitos, né? Claro que a gente tem dificuldade em efetivar esses direitos, mas eles estão escritos na Constituição. E o Rousseau já pensava nisso lá no século XVIII. Então, se a gente vive numa democracia hoje, é muito em função ao pensamento do Rousseau. E a questão da escola? Se a gente está na escola hoje estudando, quem que foi o cara que pensou isso como dever do Estado, como obrigatório, como gratuito? Se a gente está na escola hoje pública, né, estadual, e você recebe todo o apoio dos professores, claro que temos dificuldades ainda, mas o pensamento, né, que garante a escola como um direito vem do Marquês de Condorcet, que ele defendia, né, a escola pública, gratuita e laica, né, a escola separada da religião. A escola não é o catecismo, a escola a gente vai estudar ciência. Tá bom, pessoal? Por isso que na escola a gente estuda ciência. A gente não estuda a Bíblia ou outros conhecimentos. A gente estuda conhecimento científico. Tá bom, pessoal? Muito em função dos pensamentos iluministas. Então,
Aqui a gente apresentou as principais ideias né, iluministas e agora a gente vai apresentar mais um pensador, no entanto, que ele vai um pouquinho contra ao pensamento aqui do Rousseau, né, que é o democrata que defendia que o Estado deveria intervir para garantir os direitos civis. Nós temos o Adam Smith, que ele é defensor dessa burguesia que crescia. Então, o que ele defende? Ele defende o liberalismo econômico. Então, o Estado deveria interferir menos e deixar que a liberdade econômica para a empresa privada se desenvolvesse sem a intervenção estatal. Então, pela livre concorrência entre os empresários, que iria regular o mercado. Então, ele tem um livro, que é A Mão Invisível, que ele fala que a mão do mercado queria regular as nossas atividades sociais. Então, o que ele viu? Ele previa, né? Que a partir dessa liberdade, os preços iam ser mais baratos, ia haver inovações tecnológicas, ia haver melhoramento da qualidade dos produtos, e a produção ia ser maior, enfim. Em alguma medida, o Adam Smith tem razão, que, claro, que a concorrência é importante. Por exemplo, a gente sempre mostra o celular como um produto da tecnologia, enfim. E ele, né, ele foi um dos caras que reforçou o poder da burguesia para ir contra o rei, né, absoluto. No entanto, pessoal, a gente tem que pensar que, claro, que o liberalismo econômico do Adam Smith ele tem uma função importante aí nesse processo. No entanto, esse liberalismo econômico ele também gera a desigualdade social que o próprio Jean-Jacques Rousseau observou e que o Karl Marx depois vai consolidar na sua crítica ao capitalismo. Tá bom, pessoal? Então, quando vocês forem pensar lá como que responder a questão do PET, como que o Adam Smith pensava o Estado, é no Estado mínimo, é no Estado que deveria interferir menos na sociedade. Pessoal, eu acho que vocês já têm elementos aí para responder sobre o que é iluminismo, né? Aquela figurinha que tem uma lâmpada na cabeça, iluminando a cabeça do bonequinho para a razão. Então vocês já têm elementos para responder aqui no material. As ideias do Rousseau, a gente já falou na outra aula e eu reforcei agora. Um cara que vê um Estado mais intervencionista para garantir os direitos civis e diminuir as desigualdades. Já vimos aí o Adam Smith, que ele está mais ligado à burguesia, então ele defende o liberalismo econômico e a intervenção menor do Estado. Então vocês têm elementos aqui para responder a questão. E do Montesquieu, a divisão dos três poderes, né, que contra o poder absoluto, criaram-se os três poderes: executivo, legislativo e o judiciário. Tá bom, pessoal? Então são essas as questões que vocês vão responder, respondam, e na sexta-feira a gente vai debater mais um pouco e eu vou tirar as dúvidas que vocês apresentarem e vou colocar mais algumas questões aí que ficaram faltando, principalmente de como que esse período influencia no nosso dia a dia de hoje. Tá bom, pessoal? Então fica aqui, a aula de hoje fica nisso. Até a próxima, um grande abraço.